Boa noite, meus irmãos. Estamos adorando ao Senhor com os nossos cânticos, adoramos ao Senhor, oramos e podemos dar glórias ao nosso Deus através das nossas músicas. E agora vamos refletir na Santa Palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e depois da escola bíblica dominical tivemos um casamento. Rosana se casou com o Maurício, Rosana e Maurício se casaram. E Deus esteve ali presente, recebendo aqueles votos matrimoniais daquele casal, e também foi adorado porque Jesus foi anunciado. Como os irmãos bem sabem, todas as oportunidades que a nossa igreja tem de estar celebrando um casamento, Jesus é anunciado, Jesus é adorado e a palavra é pregada. Nós não desperdiçamos as oportunidades de falar do amor de Jesus, de falar da Santa Palavra, e entendemos que essa é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Ano passado, no final do ano passado, eu falei para os irmãos que eu estaria trazendo alguns amigos queridos para compartilhar o Evangelho alguns domingos, né? Uns domingos atrás, o Ítalo veio lá dos Estados Unidos e trouxe o Evangelho, trouxe a palavra aqui no culto. E hoje eu tenho o privilégio, uma honra muito grande, de ter outro amigo, o Igor. O Igor, eu conheci o Igor pelo Facebook, né? Nós iniciamos uma amizade virtual, no Facebook mesmo, né? O Bruno se indicou no Facebook. E aí nós começamos a trocar algumas ideias, começamos e logo nós veio participar de um grupo que a gente tinha no WhatsApp, um grupo que nós falamos sobre política, sobre cristianismo, né? A importância do cristão estar politizado, temos um grupo no WhatsApp para isso, ele veio participar, e logo afinamos a nossa amizade, fomos afinando, e já tive algumas vezes, né? 3 vezes, 4 vezes na igreja do Igor, levando o Evangelho e compartilhando a Igreja Batista Monte Moriá. Eu quero aproveitar e agradecer aos irmãos da Igreja Batista Monte Moriá por ter nos emprestado o Igor para nos abençoar essa noite. Eu sei que os irmãos estão acompanhando pelo vídeo aí agora, que vai ser postado no site do Facebook da igreja dele também. Então, meus irmãos, o Igor, vou deixar o Igor compartilhar o Evangelho. É um amigo querido, é uma pessoa que mora no meu coração, está se preparando para o ministério pastoral do mesmo jeito que o Ítalo estava se preparando. Ele é seminarista, está a um degrau do ministério pastoral já. Na minha concepção, o Igor já tem pastoreado, ele já lidera um grupo ali na Igreja Batista Monte Moriá, já pastoreia aqueles jovens, e hoje nós vamos ter o privilégio e a honra de ouvir a palavra do nosso Deus através do Igor. Igor, do mesmo jeito que Paulo confiava a Timóteo, confio plenamente em você, tá? Vamos orar pelo Igor, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o teu servo agora, use-o de forma sobrenatural. Faça-o de um instrumento nas suas mãos para ministrar os nossos corações. Que os nossos corações sejam abertos para as tuas verdades, para a tua santa palavra que será anunciada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande, muito especial. Muito obrigado. Uma alegria muito grande poder estar aqui e conhecer a Igreja do Coração. Desde o dia em que conheci o pastor Tiago Amaral, eu fiquei com esse desejo, né? Ele nos apresentou a igreja, o trabalho da igreja, lá da nossa igreja. Foi um momento muito especial. Todos nós fomos tocados no trabalho que se realiza. Desde então, cresceu esse desejo no meu coração de estar aqui. Eu sou, como o pastor já antecipou para os irmãos, eu sou líder de jovens da Igreja Batista Monte Moriá, igreja que fica em Santa Cruz da Serra, de Caxias, né? E, inclusive, o pastor Elisa Silva manda a sua saudação para esses irmãos, que é o pastor presidente da minha igreja, né? E lidera os jovens, a Unijovem IBMN, que é o Ministério de Jovens da Igreja Monte Moriá. Falando disso, eu quero aproveitar, comecei com os irmãos, eles aderem bem à mobilização, né? A gente estabeleceu uma meta de ter 400 curtidas na nossa página do Facebook. Nós temos hoje 380. Se você tem Facebook, meu irmão, me acha na página do pastor Charles, e isso é só os irmãos correrem a página, vai estar lá. Aí o pessoal compartilha coisas da Unijovem. Quando eu não me revolto com política, o pessoal compartilha coisas da Unijovem. Então vai lá, você vai me ajudar muito curtindo, porque quanto mais curtida a página tem, mais alcance ela consegue no Facebook. Então, se você puder, não esqueça, vai lá,
no Facebook, curte a página, que você vai me ajudar muito na divulgação. Mas eu já me sinto muito abraçado, querido, pelos irmãos. Né? Eu já me sinto parte da igreja do coração. A igreja não pode saber disso não, pode ter essa parte aí. Brincadeira. Mas eu me sinto muito bem, fui muito bem recebido e eu sou grato pela forma como os irmãos têm me tratado. Eu sou seminarista pelo Seminário Batista do Sul, o pastor já antecipou, né? Tenho 22 anos, apesar de estar jogando, não deixe que me desengane. Tenho só 22 anos, né? E não sou irmão do Emanuel. Apesar de eu achar ele cara bonito. Mas eu não sou irmão dele, não. Daqui da igreja eu só conhecia o mesmo pastor, eu cheguei a conhecer a Érica também, né? A Érica eu conheci quando teve lá em casa, os meninos, a Karina eu conheci aqui também. E a Mari, eu não troco e-mail com a Mari, não, a gente faz tipo um chat, né? Eu converso tanto com ela, que eu também já conheci. Pois bem, eu queria conversar e compartilhar com os irmãos a mensagem, e o tema dela é o seguinte: uma vida comprometida pelas más escolhas. Eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre a vida de um camarada do Antigo Testamento, que às vezes ele não é muito falado, porque ele não conquistou grandes feitos. Mas a reflexão acerca da sua vida nos traz valores, nos traz lições preciosas. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 1 mesmo. Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Eu queria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas. Nós vamos passear um pouquinho por alguns capítulos de Juízes, que nós vamos percorrer a vida de Sansão. Mas o texto base é esse, Juízes 13, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel fizeram novamente o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu um anjo do Senhor à mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril e nunca tiveste filhos, porém concederás e terás um filho. E agora guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa impura, porque eis que concederás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará uma vara, porque o Nazireu de Deus será um menino, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Senhor, mais uma vez queremos elevar o nosso pensamento, porque a tua palavra foi lida nesse momento, e nela confiamos como uma revelação que vem do Senhor. Por isso, nosso desejo, nossa oração nesse momento é que, mediante a leitura da tua palavra, o Espírito Santo trabalhe em nosso coração de maneira que nós possamos colher frutos, ó Deus, de acordo com a tua voz, que nós possamos estar sensíveis e atentos ao seu falar. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que quando eu era pequeno, quando eu era criança, o personagem bíblico que eu mais gostava era Sansão. Os irmãos têm alguma ideia do porquê? Menino, criança, especialmente menino, ele tem assim um gosto muito especial e peculiar acerca dos super-heróis, né? Pelos superpoderes, super-homem, né? O Capitão América. E Sansão é um personagem bíblico que é caracterizado por quê? Pela sua força. Então, quando eu era criança, o personagem bíblico que eu mais gostava, o trecho da Bíblia que eu mais li, era Juízes 13 ao 16. E uma curiosidade muito bacana, muito especial, é que os juízes, ao todo, foram 15. Durante o período dos juízes, 15 homens e mulheres foram levantados por Deus para governar Israel. E o juiz de maior destaque dentro desse livro é Sansão, porque ele engloba 3 capítulos do livro. É do capítulo 13 ao capítulo 16. Todos esses 3
falam acerca da vida de Sansão. Então, é um juiz de mais destaque. Não significa que ele teve maior impacto. Ele governou Israel por 20 anos. Gideão, se não me falha a memória, governou por 40, e os feitos de Gideão foram muito mais relevantes. Mas Sansão, ele tem um destaque especial no livro, acerca da sua vida. Interessante, eu acho interessante a gente colocar aqui, primeiramente, o que é um juiz, porque o conceito moderno de juiz, ele não revela o que era o juiz na época de Israel, né? Os juízes, antigamente, eles não tinham a tarefa de julgar casos, mas os juízes de Israel eram governantes, também não eram líderes espirituais, como Moisés, como Josué. Os juízes, eles eram levantados por Deus em situações específicas para libertar o povo. Os juízes normalmente eram líderes militares, então por isso eles eram levantados por Deus em situações específicas para poder agir ali naquele momento. E alguns deles perduravam, né, essa liderança por algum tempo. Então, essa época dos juízes, esse período dos juízes, tem essa peculiaridade de liderança. Tem outra coisa que o texto nos revela, que nós precisamos entender para poder conhecer a vida de Sansão, que é a questão do nazireado. No versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer, na parte B do versículo 5, porque um nazireu de Deus será um menino. O nazireado, ele está contido na Bíblia, a lei do nazireado está em Números 6. Número 6 vai conter tudo acerca da lei do nazireado, as proibições, para que serve. E o nazireu de Deus é nada mais nada menos do que alguém consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Isso é o nazireu de Deus. Mas ele tinha algumas restrições específicas. O que Sansão não podia fazer? Ele tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Ele não podia beber bebida forte, vinho era muito comum naquela época, não podia. Ele não podia tocar em coisas mortas, ou seja, coisas impuras, todo animal morto, planta morta. Antigamente era sentido de impureza, né? Tudo que representava morte tinha um sentido de impureza para o povo de Israel. Então ele não podia tocar. E o terceiro, que é mais conhecido, Sansão, ele não podia cortar os cabelos, né? Não só do couro cabeludo, mas ele não podia arrancar a barba, não podia tirar nada do seu corpo. Então, existiam essas 3 restrições para a lei do nazireado. E Sansão era um nazireu, por isso que ele precisava passar por essas restrições. Pois bem, entrando na vida de Sansão, eu queria pontuar com os irmãos algumas coisas, algumas escolhas que Sansão tomou e as consequências dessas escolhas para que nós possamos refletir no dia de hoje. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui com os irmãos é o seguinte: Sansão, quando nós olhamos para a sua vida, nós percebemos que ele não valorizou a aliança que ele tinha com Deus. E para isso eu te convido aí no capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 8 e versículo 9. Vai dizer assim: ele voltou após algum tempo, ele Sansão, né? Após algum tempo para tomar, e ele desviou para ver o corpo do leão morto. E eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E tirou com a mão, e foi andando e correndo, foi a seu pai e a sua mãe, e lhes deu e comeram. E não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão morto. Se a gente olhar para a vida de Sansão, a gente vai ver que ele negligencia a aliança dele com Deus em diversos momentos. Mas por que eu escolhi essa passagem específica? Dada a banalidade da ação de Sansão. Ele estava a fim de comer mel, leão doce, e foi lá no corpo do leão morto. Ele sabia que ele não podia tocar e pegou. E aí, o que nós podemos observar e trazer para as nossas vidas no dia de hoje, nos questionarmos, é o seguinte: nós temos valorizado a aliança com o Senhor? Nós temos valorizado a nossa aliança, a aliança que nós temos com o Senhor? Porque quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós percebemos que ele não valorizou. Sansão, por momento, não valorizou. E quando a gente para e pensa e traz para o dia de hoje essa mensagem, a gente percebe que muitas pessoas também não valorizam a aliança que tem com o Senhor. Não valorizam a aliança que o Senhor se dispôs a fazer com elas. Ser cristão, meus irmãos, não é brincadeira, não. Ser cristão é coisa séria. Para ser cristão, nós temos que andar em santidade. Nós temos que ter fidelidade ao nosso Deus. Nós temos que ser obedientes ao nosso Deus. Como é difícil ser obediente, né? Quando eu falo em obediência, não me vem outra passagem à memória, a não ser a passagem da coluna de nuvem e da coluna de fogo, quando Moisés lidera os israelitas
no Êxodo, na saída do Egito. A semana passada os irmãos repetiram acerca do Êxodo, né? Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro. Moisés, eu acho isso fantástico. Ele já tinha sido peregrino no deserto. Ele saiu do Egito para Midian, chegou em Midian depois, né? Mas quando ele saiu fugido, querendo escapar da morte, das mãos do faraó, ele sai, então a coluna de nuvem marca um local. E a Bíblia nos revela que aquele local, a coluna de nuvem apontava para um caminho mais longo. E Moisés não era bobo. Ele já tinha sido peregrino no deserto, ele sabia que aquele era o caminho mais longo. Mas o que ele fez? Ele questionou, ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele acreditava em Javé, no Deus de Israel. Então, obedecer nem sempre é fácil, porque nem sempre os desígnios do Senhor para as nossas vidas serão lógicos. Serão lógicos. Nós precisamos andar em santidade, nos afastarmos do pecado. Eu acho que tem uma coisa para me deixar irritado, e eu falo isso tudo para os jovens lá na igreja, é mexer em celular na hora do culto. Hoje a Karina estava dando aula na EBD, aí eu peguei meu celular, comigo estava no papel, e anotei um bloco de notas que ela estava falando. Mas eu não encorajo meus jovens a fazerem isso, porque eu estava lá no bloco de notas, aí a mensagenzinha estava baixando no WhatsApp. Só que eu jogava a mensagem para o lado, né? Mesmo o jovem está lá na Bíblia dele online, lá, aí vem a mensagenzinha no WhatsApp. Rapidinho eu vou lá, né? O pastor não vai se importar mesmo, ele está lá na frente. Ele vai lá e começa. E a gente pensou. Então eu não encorajo, eu não sou contra a Bíblia no celular, mas eu não encorajo a mexer no celular na hora do culto, porque é um fator de dispersão muito grande, e tem uns que mexem na cara dura mesmo, é um desrespeito, o culto rolando, o culto sendo oferecido ao Senhor, e a pessoa lá no celular. Aí eu lembro de Levítico capítulo 10, que é a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram fulminados. Aí quando essa passagem é remetida para os dias de hoje, as pessoas falam, nossa, mas Deus era tão mal, né, no Antigo Testamento. Eu falo, não, meu irmão, não. A lei que foi concedida ao povo foi concedida de uma medida graciosa. Quando o povo ele sai de Israel, quando o povo ele sai do Egito, a caminho de Canaã, era um povo pecador, um povo murmurador. É só os irmãos lerem isso que os irmãos vão perceber. Era um povo carne de pescoço. Então Deus ele concede leis para o povo se santificar e então andar junto com ele, porque Deus o Senhor é um Deus puro e santo. O povo é um povo pecador. Como é que pode caminhar um Deus santo com um povo pecador? Não pode. Então o que Javé faz? O que o Senhor faz? Ele entrega as leis para Moisés, para o povo se santificar e então conseguir andar junto com ele. Só que se essas leis são ignoradas, meus irmãos, né? Por exemplo, se eu colocar um metalzinho ali na ponta daquela cruz e eu vir com um imã potente aqui e levantar aqui, o metal vai ser sugado. No tabernáculo era um lugar de alta santidade, porque o tabernáculo era a cabana do Senhor, era a morada do Senhor na terra, onde terminava a coluna de nuvem e a coluna de fogo, terminava na Arca da Aliança, no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. Então quando o sacerdote pecou dentro do tabernáculo, dentro da casa do Senhor da cabana, Deus ele não direcionou um raio e falou assim, agora eu vou pegar eles. Não, o pecado é expurgado, é automático, é puxado. Então, por isso eles foram fulminados. Mas por quê? Por falta de reverência, por desobediência, por não andar em santidade. Ser cristão não é fácil. Santidade, fidelidade, obediência e, finalmente, comunhão com Deus. Comunhão com Deus é algo que não pode faltar nos dias de hoje, porque nós congregamos na igreja. Algumas igrejas fazem pequenos grupos, reuniões durante a semana, o culto, às quartas, né, quarta e quinta lá no Rio. Mas você fica, às vezes você não pode ir no culto durante a semana, então você vem domingo. Aí você fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se você não tiver vida devocional em comunhão com Deus, você está perdido. Precisamos ter comunhão com Deus. Ser cristão não é fácil. Você valoriza a aliança que tem com o Senhor? Se naquela época, e se para Sansão, a aliança dele com o Senhor era a lei do nazireado, hoje nós temos a aliança com o Senhor através de Cristo Jesus. Deus tem um pacto com você através do sangue de Cristo. Essa é a nossa aliança com o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, se não me falha a memória, está escrito ali no quadro, Romanos 10, 9, se não me falha a memória, né? Se com tua boca confessares e com o coração creres que Jesus ressuscitou,
entre os mortos, serás salvo. Esse é o nosso pacto, essa é a nossa aliança. Por isso nós somos batizados, por isso nós estamos aqui. Então, essa é a aliança que nós temos com o Senhor nos dias de hoje. Eu te pergunto, você tem valorizado a aliança que tem com o Senhor? Sansão não valorizou. Essa foi a primeira escolha errada que ele tomou. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que Sansão, isso aqui é interessante, irmãos, Sansão se envolveu demais com o mundo. Juízes, ainda em Juízes 14, subindo um pouquinho, versículo 2 e versículo 3, vai dizer o seguinte: Sansão subiu e contou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora tomai-a como esposa. E seu pai e sua mãe lhe disseram: não há por acaso entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo uma mulher para que tu vais tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me aquela, porque aquela me agrada. Sansão mais uma vez ignora tudo e se envolve demais com essa foi outra escolha que ele tomou. Sansão casou-se com uma filisteia, Juízes 14, do 2 ao 3. Agora, quer ver outro envolvimento de Sansão com o mundo? Juízes 16, versículo 1. Só o versículo 1. E Sansão foi a Gaza e viu uma mulher prostituta e veio a ela. Se envolveu com uma prostituta em Gaza. E para terminar, e esse envolvimento representou a sua queda, né? Juízes 16, 4. E depois disso, amou uma mulher no vale de Sorek, que se chamava Dalila. Esse envolvimento de Sansão com o mundo representou a sua ruína. Eu acho interessante a gente colocar aqui, porque às vezes, como a Karine falava de manhã, a tradução é feita e às vezes as pessoas optam por algumas palavras que às vezes não representam bem o texto no original, no hebraico, no caso, quis nos dizer, né? Porque no versículo 4 vai dizer que ele amou uma mulher. Na verdade, Sansão ele não amou uma mulher, ele se apaixonou por ela. Paixão, não é amor? Paixão é diferente de amor. Eu falo para os irmãos aqui a diferença. A paixão, ela é de natureza humana. O amor é de natureza divina. A paixão, ela é violenta e tem pouca duração. O amor, ele é profundo e duradouro. A paixão, ela é egoísta, ela busca os seus próprios interesses. O amor, 1 Coríntios 13, 5, não busca os seus próprios interesses. A paixão, ela pode se transformar em ódio. O amor não. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca vai. A paixão, ela é cega. E o amor revela o caráter de Deus. É claro que às vezes a gente pode encontrar essa palavra paixão em alguma composição musical. Eu lembro de uma música da Aline Barros, que tocava muito na minha infância, né? Apaixonado, por ti, Senhor, estou. Mas a gente entende que essas colocações, a colocação dessa palavra, ela tem um ar poético, né? Para expressar a intensidade do sentimento. Mas a paixão é diferente de amor. Acabei de explicar essa diferença agora. E Sansão, com esse envolvimento com o mundo, ele acaba causando a sua ruína. Nós não podemos nos envolver a esse ponto. Eu lembro do exemplo do gato na fazenda. Não sei se os irmãos já ouviram essa ilustração do gato na fazenda. Mas o gato na fazenda, o gato é um animal que na fazenda convive com todos os outros. Na fazenda tem todo tipo de animal. Tem gato, tem cavalo, tem os porcos. O gato está lá, mas ele não se suja. Ele está lá, ele não sai de lá, mas ele não se suja, ele se mantém limpo. E Jesus, na sua oração sumo sacerdotal, em João 17, 15, se não me falha a memória, ou João 17, 5, ele vai dizer, João 17, 15, ele vai dizer: Pai, eu peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não temos que sair do mundo, nós somos agentes de mudança do mundo, mas nós temos que tomar cuidado com o envolvimento que nós temos com ele, porque isso pode representar a nossa ruína, bem como representou a ruína de Sansão.
E 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem o que ele há, nem o que nele há. Pois aquele que amava no mundo, o amor do Pai não estará nele. Então cuidado com o envolvimento com o mundo. O envolvimento com o mundo representou a ruína de Sansão. E o terceiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite, nós já falamos de Sansão, ignorou a aliança que tinha com o Senhor, nós já falamos do envolvimento de Sansão com o mundo. Eu queria abordar o terceiro tópico com os irmãos. Sansão, ele colocava as emoções à frente da razão. Entenda isso. Ele colocava suas emoções à frente da razão. Sansão, no período que ele começa a se enrolar, ele começa a cair, ele estava arrasando os filisteus. Sansão, ele estava acabando com os filisteus. E os filisteus, percebendo que queriam perder a batalha, queriam perder a guerra, perdão, eles envolvem Dalila no caso. Eles compraram Dalila para Dalila descobrir o segredo da força de Sansão. E meus irmãos, isso se repete até os dias de hoje. Eu já vi muitos obreiros dedicados, muitos obreiros que se colocam nas mãos do Senhor, que realizam feitos que glorificam o nome do Senhor, mas que por não tomarem cuidado e por colocarem as suas emoções à frente da razão, acabam caindo e acabam ruindo quando aparece uma Dalila em seu caminho. Às vezes você está na batalha e assim como Sansão estava destroçando os filisteus, você está destroçando, o obreiro dedicado está destroçando o reino das trevas, destroçando Satanás. Então ele joga uma Dalila no caminho do camarada. O camarada cai. Eu já vi isso acontecer, infelizmente. Comprometer toda a sua caminhada. Sansão, ele colocou as suas emoções à frente da razão. Isso não é bom. Sansão, ele ficou cego pela emoção. Em Juízes 16:6 vai dizer o seguinte: disse Dalila a Sansão: dize-me, por favor, em que consiste tua grande força e com que poderia ser amarrado para afligir-te. Olha a pergunta que Dalila faz para Sansão. Olha a pergunta. Vou repetir: dize-me, por favor, em que consiste tua grande força e com que poderia ser amarrado para afligir-te. Quando nós colocamos a nossa emoção à frente da razão, a coisa complica. Eu lembro de Davi, do rei Davi, que foi considerado o grande rei da história de Israel. E Davi caiu com Batseba. Por quê? Porque colocou a emoção à frente da razão. Pedro se equivocou quando Jesus estava sendo preso no Getsemane e tomado pela emoção também, pela raiva, desembanha a espada e taca na orelha do soldado Malco. Nós não podemos colocar nossas emoções à frente da razão. E aí eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos, porque quando eu leio geralmente quando eu prego acerca da vida de Sansão, falo de Sansão com os jovens falam comigo assim: nossa, Igor, mas esse Sansão também, né? Vou te contar, não é brincadeira. Eu falei: gente, tem muito Sansão hoje em dia e vocês não percebem. Isso não é exclusividade só de Sansão, não. Mas eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos, para os irmãos perceberem as sucessivas vezes que Dalila faz essa mesma pergunta e Sansão. Versículo 6: disse-me, por favor, em que consiste tua grande força e com que poderia ser amarrado para afligir-te. E disse Sansão: se me amarrarem com 7 cordões frescos que ainda não secaram, me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 cordões frescos que ainda não haviam secado e o amarrou. E o vigia estava esperando sentado no quarto, e ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu as cordas como se fosse um fio de estopa chamuscado. Assim não se soube em que consistia sua força. E Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Agora declara-me, por favor, com que poderei ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas para trabalho algum, eu me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. E Dalila tomou cordas novas e o amarrou-lhe e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E o vigia estava esperando sentado no quarto, e ele as rompeu de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste em mim e me disseste mentiras. Dize-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças de minha cabeça com a urdidura do tear, era um material de costura, né? E firmá-las com pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem.
De modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as com a urdidura do tear, e ela as fixou com um pino de tear, e disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele acordou do seu sono e arrancou o pino da tecedura e da urdidura. E ela lhe disse: como dizes, eu te amo, e teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me disseste em que consiste tua grande força. Importunado e molestado todos os dias com suas palavras, Sansão se aborreceu até a morte. E ele lhe revelou todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu na palha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, perderei minha força e me enfraquecerei e serei como todos os homens. Ela pôs suas emoções à frente da razão. Ela perguntou 3 vezes e ela gritou: os filisteus estavam vindo atacá-lo. 3 vezes. Essa foi a 4ª, essa última que a gente deu. E ele, cego pela paixão, cego pela emoção, se ele pensasse um pouquinho, se ele raciocinasse o contexto do qual ele estava inserido, ele não faria isso. Eu estou falando sério, quando eu leio esse texto com os jovens, é uma farra, porque eles acham engraçado. Eu falo: gente, tem muito Sansão nos dias de hoje, que colocam as suas emoções à frente da razão. E é possível colocar a razão. Sabe por que é possível? Jesus ele fala assim para a gente, que nós devemos amar nossos inimigos. Aí eu pergunto para você, meu irmão, quem é que acorda assim: nossa, hoje eu acordei com uma vontade de amar meu inimigo, hoje eu quero amar demais meu inimigo, dar um abraço, um beijo, comprar uma Ferrari, uma McLaren, uma HB20. Como é que é um negócio desse? Você não ama o seu inimigo. Racional. José na casa de Potifar. Potifar era um homem importante da corte de Faraó. E a esposa de Potifar, ela deu uma investida em José, né? Trazendo para os termos de hoje. E José não, de maneira nenhuma. Eu não vou trair no mestre Potifar. E Potifar era um cara importante. E eu imagino que a esposa dele não era. Não era de se jogar fora, não. Potifar era um cara importante. Era importante da corte. E José, eu não vou trair no mestre Potifar. Razão, não colocou suas emoções à frente. Com Sansão foi diferente. Representou a sua ruína. Por colocar a emoção acima da razão, um homem cheio do Espírito de Deus foi vencido por uma mulher que se vendia facilmente. As consequências das escolhas de Sansão, nós começamos a ver. E não tem como falar da vida de Sansão e não lembrar do Salmo 1, que expressa de maneira tão poética essas 2 vias, das escolhas. Os irmãos lembram do Salmo 1? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não secarão, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. É isso. São os 2 caminhos, as 2 escolhas, as consequências. E Sansão foi vencido por suas emoções, tomou escolhas erradas e as consequências foram terríveis. Nós vamos falar sobre elas agora, é o 4º ponto da mensagem. As consequências de algumas escolhas podem ser irreversíveis. Juízes 16, 21 diz o seguinte: os filisteus o pegaram e arrancaram os olhos e o fizeram descer a Gaza e o amarraram com cadeias de cobre e viravam um moinho no castro. Que cena lamentável. Quando eu leio esse texto eu fico muito tocado. Por escolhas ruins, Sansão não poderia recuperar mais sua visão. Semelhante, nós podemos trazer para os dias de hoje, a pessoa que sai para beber, né? Aí vai dirigir. Bebe, toma todas e vai dirigir. Aí bate. Aí tem um acidente que acarreta a perda de alguns movimentos, ou enfim, amputação. Não vai dar para recuperar. As
consequências de algumas escolhas podem ser irreversíveis. Infelizmente, Sansão escolheu pela emoção, Sansão não valorizou a aliança que tinha com Deus. As consequências dessas escolhas fizeram com que ele perdesse a visão. E mais, por escolhas ruins, Sansão não poderia recuperar a honra que lhe foi dada e concedida pelo Senhor. Eu acho interessante a gente refletir que o que o Senhor deu para Sansão, ele não deu para mais nenhum outro homem. A força sobrenatural, só Sansão teve. Eu olho isso e reflito acerca disso. Não que isso seja assim, o concurso do dom de Deus, da soberania de Deus. Eu acho que não. Deus ele se manifesta poderosamente ao longo de toda a história. Mas essa peculiaridade de Sansão, a força que ele tinha, Sansão ele destroçava exércitos, ele estava dizimando um pouco os filisteus. Os filisteus estavam preocupados. Eles pensaram estrategicamente para derrotar Sansão, porque na força eles não conseguiam. E ele perdeu isso. Ele não valorizou. Por escolhas ruins, Sansão não poderia mais recuperar a honra que lhe foi concedida, a honra que lhe fora concedida pelo Senhor. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar minha palavra. No último ponto, esse é o mais importante. Pode até tomar uma água. A mais certa das escolhas se sobrepõe mediante as escolhas erradas. Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim e me fortaleça só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus e por um de meus olhos. A mais certa das escolhas se sobrepõe mediante as escolhas erradas. Senhor, lembra-te de mim. Quando Sansão ele dirige essa frase, essas palavras ao Senhor, eu também me recordo de uma passagem bíblica, 2 Crônicas 7,14, que diz: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Sansão se vê nessa situação, acontece algo com ele passa por um processo de arrependimento, de quebrantamento, e o que ele faz? Ele não pede. Os irmãos repararam? Ele, no versículo 28, ele diz: Senhor, me fortaleça. Ele não pede mais para ser o juiz de Israel. Ele pede: Senhor, lembra-te de mim, como um dia, como outrora, o Senhor já havia feito. Esse quebrantamento, esse arrependimento, essa escolha, a última escolha de Sansão em vida, continua fazendo nos dias de hoje toda a diferença. Porque mesmo tendo feito escolhas erradas por toda a vida, mesmo chegando ao fundo do poço, existe uma escolha que pode mudar toda a história de um ser humano, que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós tomamos essa decisão e quando nós escolhemos por Jesus, toda a nossa trajetória é reformulada. O que passou, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É a escolha de se voltar para o Senhor. Na época de Sansão, ele se voltou para o Senhor. Ele clamou a Deus. Nos dias de hoje, nós escolhemos errado o tempo todo. E o que nós precisamos fazer é quebrantar o nosso coração, nos arrepender e clamarmos ao Senhor. As escolhas que nós fazemos em nossas vidas, às vezes, o ser humano passa a sua vida toda fazendo coisas erradas, escolhendo coisas erradas. O bandido na cruz. Mas uma escolha certa, uma escolha correta que fazemos, muda toda a nossa trajetória. Eu falo isso com propriedade, não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque você fala não sei quantos idiomas, mas é porque eu fiz essa escolha. E se eu estou aqui hoje falando com os irmãos, pela misericórdia do Senhor, que se renova na minha vida a cada manhã, porque o Senhor Jesus me transformou, assim como transforma todo aquele que se coloca diante dele e clama por salvação. A vida de Sansão
ela foi marcada por mais escolhas. Sansão, ele tinha potencial, ele tinha capacidade de ser um grande líder, ser um líder muito relevante. Com todos esses percalços, ele liderou Israel durante 20 anos, e com todos esses percalços, ele tem 3 capítulos do livro de Juízes dedicados à sua vida. Com todas as escolhas, com todas a incapacidade dele de gerir a sua vida, o seu ministério, ele gerou um estrago tremendo nos povos inimigos. Imagina se ele tem a sua vida dedicada ao Senhor em todo o tempo. Eu gosto de ler, eu já tinha pensado na minha Bíblia, mas eu gosto de ler esse último trecho, a partir do versículo 23, porque retrata bem como foram os últimos dias da vida de Sansão. Deprimente. O versículo 23 diz assim: os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e disseram: nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo Sansão. E o povo viu, e louvaram o seu Deus, porque diziam: nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo destruidor de nossa terra, e que multiplicou nossos mortos. E foi quando o coração deles se alegrou, e que disseram: chamai Sansão para que nos divirta. E chamaram Sansão do cárcere e os divertiu, e colocaram-no entre as colunas. Sansão estava cego, Sansão era escravo, ele rodava o mundo o dia todo e ainda servia como chacota para os filisteus. Isso consequência das escolhas erradas que Sansão tomou ao longo de sua vida. Uma vida comprometida pelas más escolhas. Essa é a vida de Sansão. E o que nós podemos trazer para os dias de hoje, né? Tem uma música nas nossas igrejas, né? Que diz assim: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mas quando você consegue observar os erros da vida do outro, não que você tem que torcer para o outro errar, mas quando você consegue perceber um erro fora da sua vida e você não fazer de maneira igual, é muito mais valioso. Então, por que a história de Sansão está registrada aqui na palavra do Senhor? Porque Sansão foi alguém valioso para o Senhor, alguém em quem o Senhor confiou um ministério importante, numa época importante, crucial, e por causa das suas más escolhas, por causa das escolhas tomadas precipitadamente, ele comprometeu toda a sua vida, todo o seu ministério. Por fim, a palavra de Deus nos diz: e a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Versículo 27. E em cima do telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te de mim e me fortaleça, só dessa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus por os meus olhos. E Sansão abraçou as 2 colunas centrais que sustentavam a casa e se apoiou nelas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse Sansão que eu morro os filisteus, inclinou suas colunas com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E o número de mortos que matou com sua morte foi maior do que o número que matou em sua vida. Então, meus irmãos, a vida de Sansão nos ensina isso, que o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua benignidade, Ele nos dá a chance, e Ele nos dá a chance mesmo, de fazermos algumas escolhas. Agora a pergunta é: o que nós temos escolhido? Quais são as escolhas que nós temos feito? Quais são as consequências das escolhas que nós temos feito? Como nós podemos escolher melhor? Nós já refletimos nesses últimos minutos acerca desses pontos. Eu gostaria, nesse momento, que você inclinasse sua cabeça e refletisse acerca do que você ouviu nessa noite. Deus levantou Sansão, Deus confiou a ele o ministério, Deus o abençoou, o separou. Ele não valorizou a aliança que tinha com Deus, ele se envolveu demasiadamente com o mundo, ele tomou suas decisões guiado por sua emoção e não pela razão. Em consequência disso, algumas escolhas que ele tomou, as consequências delas foram irreversíveis. Mas a palavra
palavra de Deus nos mostra que a história de Sansão não terminou aí. E mesmo depois de uma vida desregrada, Sansão, ele tomou uma decisão acertada, finalmente, uma escolha, que foi se voltar ao Senhor, que foi colocar diante dele a sua vida e pedir por misericórdia desse último momento de sua trajetória. Eu não sei que escolhas você tem tomado, eu não sei as consequências dessas mesmas escolhas, mas a vida de Sansão é um exemplo a não ser seguido. Nós precisamos valorizar nossa aliança com o Senhor. Nós não podemos nos envolver demais com o mundo, mas nós precisamos mudar o mundo mediante a renovação da nossa mente. Nós precisamos tomar nossas decisões de maneira racional e de maneira em que a palavra de Deus nos orienta, para que as consequências de nossas escolhas glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Gratos somos a Ti por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Gratos somos, Senhor Deus, porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos, Senhor Deus, e o Senhor tem agido com misericórdia para conosco, Deus, dia após dia, Pai. E o Senhor se manifesta graciosamente em todo o tempo, não só agora. Para com Sansão, o Senhor também se manifestou de forma graciosa e concedeu o seu pedido. Para conosco não é diferente. O Senhor age com a sua graça dia após dia em nossas vidas. Somos gratos a Ti por isso. Nesse momento, eu quero entregar diante do Teu altar cada vida aqui, ó Deus, cada família aqui representada, os irmãos aqui presentes, as escolhas que eles têm que fazer, as decisões que eles precisam tomar dia após dia, que elas sejam tomadas e dirigidas de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, Pai. Que nós possamos buscar no Senhor o direcionamento para as nossas decisões, para as nossas escolhas, para que através delas nós possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado pela vida da Igreja do Coração, pela sua ação aqui nessa localidade, Pai. Continua fortalecendo a vida do pastor Tiago e da sua família, de toda a igreja, de toda a diretoria, de toda a equipe envolvida com esse trabalho muito alto aqui nesse lugar. Que essa igreja continue sendo luz em meias trevas e que o Senhor continue fortalecendo, porque a palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecerão diante da tua igreja. Obrigado por tudo. Eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Em nome de Jesus te oro. Amém. Meus irmãos, eu estou encerrando já a minha fala, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos se lembrassem de mim em suas orações. Como o pastor já disse, eu lidero na juventude do Rio de Janeiro, mas eu também trabalho na Junta de Missões Nacionais de Batistas, sou seminarista, tenho minha vida particular também com a minha família, e estar nessa posição de liderança, liderar a juventude, o pastor já foi líder de juventude, a gente sabe, não é fácil não, é complicado. É pedreiro. Mas, como diz o apóstolo Paulo, nada tem minha vida como preciosa se não for para cumprir o chamado daquele que me chamou. Eu sou grato a Deus por tudo que tem feito em minha vida, sou grato a Deus pela vida da Igreja do Coração. E eu queria encerrar minha palavra dizendo que os irmãos são inspiração para mim, para a minha igreja, para a minha juventude, porque os irmãos conseguem fazer com 30, 40 pessoas, eu estou falando sem demagogia, irmãos, porque uma igreja de 400 membros, de 500 membros não faz. Então, a gente falou aquele versículo, né, pastor? 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. É isso aí, nosso trabalho não é vão do Senhor. Se eu me falha a memória, John Wesley, acho que foi John Wesley que disse que ele mudaria o mundo com 100 homens, né? Me dê 100 homens que não temam nada, senão a Deus, e eu mudaria o mundo. Aqui não tem 100 pessoas, mas ele queria mudar o mundo com 100 pessoas. Com 20, com 30, eu garanto a vocês, que vocês não mudam só o coração carístico, vocês mudam Belo Horizonte, Minas inteiro. Então continuem firmes, continuem firmes. Um poste ao meio-dia, ele quase não é notado. A luz ao meio-dia quase não é notada, mas a luz à noite, ela é percebida. Por quê? Pelo contraste com a escuridão. Então,
luz, ela não é para ser colocada ao meio-dia, no sol ardente, mas ela é para ser colocada na noite mesmo, para poder sobressair ali. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.